Fala rapaziada, tranquilo? Como é que vocês estão? Meu nome é Vitor Leite, como você está cansado de saber, eu sou um dos donos da New Old Man e esse é o nosso canal, cara. Hoje a gente vai falar um pouco sobre 5 antes e depois de pessoas aí da mídia que fizeram harmonização facial, cara. Bora lá ver! Recentemente fizemos um vídeo aí falando sobre vários procedimentos estéticos que estão bombando entre os homens. O principal deles, como você já deve saber, é a harmonização facial, que é o famoso aplicação de ácido hialurônico no seu rosto, normalmente preenchendo aí bastante maxilar e queixos, cara. Por isso a gente vai dar aqui um top 5 de várias pessoas aí da mídia que fizeram isso. A gente vai analisar se ficou bom, se ficou ruim, a gente vai dar uma olhadinha e vai conversar juntos sobre isso. Mas antes que a gente comece a entrar no assunto aí, mostra a primeira foto, o primeiro famoso, vamos dizer assim. Eu peço pra vocês que se inscrevam no nosso canal, curtam o vídeo e ativem ali o sininho pra sempre que chegar o vídeo vocês fiquem sabendo, rapaziada. Também não esquece de seguir as redes sociais, acessar nosso site, porque lá tem vários produtos muito legais para o teu estilo, cara. Então vai lá pro vídeo. Rapaziada, vamos parar de enrolação aí e já começar com o nosso primeiro artista. A gente vai colocar primeiro aqui o Lucas Luco. Se liga aí de como ele era antes e de como ficou. Cara, no caso dele, ele mesmo já falou que ele não gostou muito, que ele se via no espelho e não estava se reconhecendo. Ele estava fazendo um processo de retirada do ácido hialurônico. Cara, é um processo bem demorado, bem difícil. A gente não sabe se vai ficar exatamente igual era o rosto dele, porque normalmente é uma coisa que fica para sempre ali o ácido hialurônico. Na verdade, ele vai se decompondo ali entre 6 meses, um ano e meio. Só que acaba que a sua pele, como ela já fica esticada naquele formato que ficou o preenchimento, você acaba tendo que renovar para preencher ali, senão ficaria vamos dizer assim, um excesso de pele, então é necessário que você sempre fique aplicando. Então a gente não sabe muito como que vai acontecer esse processo de reversão da harmonização facial dele, mas realmente se você for analisar, ele já tinha um maxilar mais quadrado, um queixo um pouquinho maior, mais quadradão, com linhas mais angulares, e ele fez ainda a harmonização, então acabou que passou do ponto porque ele já tinha um rosto mais quadrado. Nesse caso não é tão recomendado que você faça isso, na verdade você tem que tomar bastante cuidado ao fazer uma harmonização facial, justamente por esses pontos, cara. Você corre o risco de ficar muito exagerado, ficar muito estranho, você perder a sua identidade, então realmente você tem que avaliar se é realmente isso que você quer fazer e se realmente pro seu estilo de rosto vai ficar legal ou não. Um outro exemplo aí que a gente trouxe, que é um exemplo aí muito mal sucedido de harmonização facial, é o do Saulo, cara, que era da banda 144K, ele saiu recentemente, ele é um cantor, e realmente a harmonização facial dele ficou muito estranho. Acabou que ele fez um maxilar tão grande que acabou passando até da linha da orelha dele e ficou muito estranho, cara. Realmente descaracterizou ele, e além do mais ele ficou realmente feio, não foi nem a questão de, não parece mais ele, é que realmente exagerou tanto que ficou estranho, ficou tipo uma caricatura. Então realmente você tem que tomar muito cuidado também, além de você realmente avaliar se é legal pro seu tipo de rosto, se você não vai perder a identidade, e também o médico que você vai fazer e conversar com ele como que vai fazer essa harmonização, porque tem vários estilos de médico e também tem vários estilos de harmonização. Você pode fazer algo um pouquinho mais simples, um pouquinho mais suave, sem deixar tão grande, e se você pedisse pro médico e junto com ele criar um projeto legal pro teu rosto, talvez fique legal. Mas nesse caso do Saulo ele acabou exagerando muito, ficou muito caricato, ficou muito estranho e desconfigurou a cara dele inteira. O terceiro que a gente vai falar é do ator Daniel Rocha, cara, ele é um ator bem famoso. Se você for ver aí o antes e depois dele, ele também já tinha, assim como o Lucas Luco, ele já tinha um rosto com algumas linhas mais quadradas, ele tinha um maxilar marcado e ainda assim ele fez a harmonização facial, cara. No caso dele, pelo menos, ele conseguiu aí achar um meio termo onde não ficou exagerado, ficou legal a harmonização facial dele e tudo mais. Claro que é uma questão, como eu falei, de você avaliar se realmente você quer fazer isso, se vai fazer muita diferença na sua vida. No caso dele, ele já tinha um maxilar quadrado, ele já tinha as linhas mais angulares, um queixo legal e tudo mais, e ele só deu uma aumentadinha. Então, assim, se você for ver a diferença que ficou entre um e outro, não ficou tão grande assim. E aí eu não sei se vale tanto a pena, porque é um valor alto que se paga, e já que seu rosto natural já tem as linhas legais, já tem as linhas quadradas, bonitas, talvez não tenha tanta necessidade assim de você fazer um procedimento que vai deixar ainda mais quadrado, ou só vai mexer um pouquinho, talvez nem vai fazer tanta diferença. No caso dele, na minha opinião, não fez tanta diferença assim. Se você for ver o antes e depois dele, talvez até preferiu o antes, mas se você comparar os dois têm as linhas quadradas, os dois têm um maxilar marcado, porque ele já tinha isso naturalmente. O próximo que a gente vai falar aí, um famoso, pessoas da mídia, é o Carlinhos Maia, cara. Não sei se você conhece ele, ele é um cara do Instagram e do YouTube muito famoso, muito bombado, principalmente no Instagram, e ele fez a harmonização facial também, cara. Se liga nesse antes e depois. No caso dele, ele realmente tinha um rosto bem mais redondo,
e tinha bem menos queixo, o queixo dele era bem mais para dentro. E aí ele fez uma harmonização onde ele aumentou o maxilar, mas principalmente ele alongou mais essa região do queixo dele, cara. Nesse caso, eu acho que se ele fosse fazer uma harmonização facial, talvez com um médico legal e fizesse um planejamento melhor, ficaria legal, porque ele realmente tinha um rosto que precisava de um preenchimentozinho ali na parte do queixo, da mandíbula, para parecer um pouquinho achatado e muito redondo. Só que eu acho que a harmonização facial dele ficou um pouco estranha, no sentido de que ficou muito alongado o rosto dele. Se você for ver, marcou pouco o maxilar, e o queixo dele ficou bem mais alongado, então a cara dele ficou muito longa, e o principal ponto da harmonização facial, que fica assim bonito, é você deixar mais marcadinho a sua mandíbula, né, o seu maxilar. E nesse caso dele ficou um pouco marcado, mas nem tanto, e acabou dando foco no queixo, o queixo ficou muito largo e muito comprido. Acabou alongando muito o rosto dele e não achei que ficou tão legal assim. Nesses casos dele, do tipo de rosto dele, talvez ficaria legal, mas realmente tem que pensar muito e planejar muito bem com o médico que você vai fazer, para não correr o risco de fazer isso que aconteceu com dele, porque como ele precisava de uma mudança muito grande para aumentar legal o maxilar dele e o queixo, acabou que ele passou do ponto e o queixo ficou mais exagerado que o maxilar e que a mandíbula. Isso fez com que ele ficasse com o rosto muito alongado, com o queixão muito quadrado, só que com a mandíbula não acompanhando tudo isso. E o último é o DJ famosão aí, que é o Alok, cara. O Alok, ele fez também a harmonização facial. No caso dele, eu acho que parece um pouco com o ator Daniel Rocha, que a gente falou agora há pouco. Ele não tinha as linhas tão quadradas ou tão marcadas, ou um queixo super quadrado, mas ele já tinha um desenho de rosto que era muito bonito, era muito harmonioso. Ele tinha um maxilar que não era marcado, mas que era um pouquinho mais largo e vinha afunilando no queixo, e ele fez a harmonização facial, cara. Nesse caso também, ele mexeu só num detalhe, ele não mexeu tanto no rosto dele assim, tanto que se você for ver as duas fotos de comparação, você vê que mudou, mas não é aquela parada que, nossa, como mudou pra caramba, é parecido lá com o ator que a gente falou agora há pouco. Ele só deu uma detalhadinha um pouquinho mais, deu uma largueada um pouquinho mais na mandíbula e aumentou um pouquinho, principalmente o queixo dele, que era um pouquinho mais fino se comparado aí com o procedimento que ele fez. Cara, ficou legal o dele também, e cai naquele mesmo ponto que eu falei com o ator Daniel Rocha. Cara, ele mudou um pouco, mas o rosto dele já era bonito, então tem que avaliar se realmente vale a pena você ir lá mexer no seu rosto, porque o seu rosto já é um rosto bonito, já é um rosto atraente, já é um rosto que tem as linhas simétricas. Rapaziada, resumindo aí tudo que a gente conversou, a harmonização facial é legal, ela vai te ajudar bastante se você tiver alguns tipos de rosto que não são tão legais, rostos mais achatados, mais arredondados. Vai acabar que você vai conseguir aí harmonizar um pouco melhor o seu rosto, deixar ele mais simétrico, deixar ele com linhas mais quadradas, que normalmente é o que dá mais atração, deixa seu rosto mais atraente, mais bonito e tudo mais. Só que você tem que pensar muito bem em vários pontos. O primeiro deles é escolher um médico muito confiável, que tenha vários trabalhos legais. Nesses casos que a gente falou de pessoas famosas, mas que você fale, pô, todos eles eram famosos e tinham dinheiro para fazer com pessoas muito boas. Sim, cara, só que muitas dessas pessoas acabaram fazendo esses procedimentos através de permuta, né? Não sei se você sabe, permuta é aquela parada que, como a pessoa é famosa e tem as redes sociais também muito grandes, a pessoa vai lá, faz de graça o procedimento e o ator, ou o famoso, vai lá e divulga o trabalho do cara. Então muitas vezes não foi um médico tão bom ou tão caro, assim foi um médico que fez uma permuta com ele ou que pagou alguma coisa para fazer com ele ser divulgado. Então, cara, procura bastante o médico que você vai fazer, procura as redes sociais dele, vê todos os trabalhos que ele fez. Quando você escolher o médico, senta com ele, conversa com ele, fala que você não quer ficar exagerado, que você quer só harmonizar um pouco mais seu rosto. Planeja com ele o que vai ser mudado e qual que é o grau de mudança que você quer, mais forte, mais fraco, mais largo, menos largo, para conseguir ter um planejamento legal. E como eu falei também, só faça isso se você realmente tiver um rosto mais redondo, mais achatado, que realmente necessite. Agora, se você já tem um rosto interessante, que já é mais simétrico, não precisa ter o maxilar super quadrado, a mandíbula super quadrada, com as linhas super quadradonas, mas se já tiver uma mandíbula legal, um queixo legal, que não seja achatado nem muito redondo, talvez não tenha tanta necessidade assim de você se sujeitar a correr um risco de ficar muito exagerado e você desconfigurar o seu rosto e ver que você não era você mesmo, né? Então realmente você tem que dar uma analisada em todos esses aspectos e para você decidir se você quer ou não fazer a harmonização facial. Rapaziada, foi isso. Espero tenham gostado do vídeo, para várias dicas bem legais sobre a harmonização facial e tenham visto aí os 5 antes e depois que a gente separou pra vocês. Coloca pra mim aí embaixo no YouTube o que vocês acham de cada foto, vocês concordam comigo, se ficou bom, se ficou ruim. Coloca também se você já fez a harmonização facial, se você quer fazer, qual é a sua opinião sobre isso, qual é a sua experiência com isso, coloca aí pra mim. Vamos trocar uma ideia a todo mundo. Não esquece também de seguir a gente nas redes sociais, acessar nosso site, já tem vários produtos muito legais que eu já comprei o teu estilo, cara. Produtos pra cabelo, tem produtos pra barba, tem acessórios, tem meias de canosa, tem muita coisa bem legal lá. E como eu venho falando também em todos os vídeos, a gente está presente em todas as plataformas de podcast, cara. Então a gente está no Spotify, no Deezer, no Google, em qualquer outra plataforma de podcast
que você curta e a gente tá lá, cara. Então se não tiver tempo de assistir a gente no YouTube, na tela do computador e tudo mais, e quer mais no seu corre do dia, ficar ouvindo a gente, é só você acessar lá, procurar New Old Man que você vai achar a gente. Todos os vídeos que a gente faz aqui, praticamente todos, os que não tem tanta imagem assim, né, que a gente coloca, porque tem muito conteúdo, a gente coloca lá, só você acessar, procurar, ouvir e se informar, beleza, rapaziada? Foi isso. Valeu!